Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé, vamos começar o culto dessa manhã, com gratidão ao nosso Deus. Vamos ler lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, a partir do 22, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ao versículo 22, né? É de gratidão ao nosso Deus. Você fala assim, lamentações, mas aqui no meio das Lamentações de Jeremias, ele faz algumas gratidões a Deus e algumas lições para nós. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Esse texto fala sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Que espiritualmente nós não merecemos a graça de Deus, a salvação, mas ainda assim Deus nos dá a cada dia a sua misericórdia. Isso é demonstração do amor de Deus. Ele dá muito mais daquilo que nós merecemos espiritualmente. E nisso nós temos que botar sempre a nossa esperança. E que Deus realmente aqui diz também que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, no versículo 23. Então é mais uma manhã, mais um domingo que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, nós cremos que Deus vai renovar em nosso coração. Deus, se Ele teve misericórdia de nós essa semana, há de ter esse dia, falar ao nosso coração, nos abençoar, dar uma palavra de fé ao nosso coração, de consolo se alguém está passando por alguma dificuldade, mas sempre crendo que Deus é misericordioso. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração e pedir que Deus realmente seja controle de tudo aquilo que acontecer nesse domingo. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Nós agradecemos porque o Senhor nos guardou essa semana, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia, nos livrado de todo o mal, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem nos dado nova direção, o Senhor tem atendido tudo aquilo que nós necessitamos, Pai. Também nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Deus. O Senhor sempre tem misericórdia de nós, e mais um domingo o Senhor há de ter, Deus. Nós cremos que o Senhor vai falar ao nosso coração, Deus, segundo a tua misericórdia. Nós cremos que o Senhor vai nos abençoar com a comunhão uns com os outros, abençoar com os louvores, com as orações. Nós cremos que o teu poder está sobre esta igreja, sobre a nossa vida, Deus, independente dos nossos merecimentos, mas o teu amor é grande. Por isso eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, tire qualquer situação, qualquer pensamento que possa atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Que o Espírito Santo fale livremente aos nossos corações. Abençoe todos nós que estamos aqui, nossas situações, nossas famílias, abençoe a nossa igreja, Deus. Nós entregamos tudo na tua presença. Nós cremos que o Senhor já está falando a nós. Nós entregamos esse culto na tua presença e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Agradecimento ao nosso Deus. Vamos cantar com alegria. Glória a Deus. A graça e a paz. Amém? Vamos louvar ao Senhor quebrantado. A cruz que nos quebrantou e nos redimiu e nos fez nessa manhã podermos participar da ceia do Senhor. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra vou cantar, meu Salvador, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado eu sou. Imerecida vida, imerecida vida
vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu... Mais uma vez, bem alto, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, glórias a Deus. Os irmãos poderem sentar. Nessa manhã, alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez? São todos da casa, né? Olhando para aqui. Deus abençoe a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Chamar as crianças que tiverem a vir aqui à frente, as crianças, juniores, podem vir aqui, orar pela vida delas, vidas importantes, preciosas para o nosso Deus. Isso. Temos algumas crianças que podem vir aqui. Guardo, vamos se agradecendo pela vidinha delas. Vamos orar, abençoar elas em nome de Jesus. Isso, pode vir aqui. Vamos abençoar essas crianças. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado por essas crianças que estão aqui essa manhã abençoada de domingo, Deus. Que o Senhor continue as guardando de todo mal, fazendo que elas possam estar na sua casa, sempre com alegria, sempre com essa disposição de ter amizade umas com as outras, mas principalmente, Deus, terem comunhão com o Senhor, oh Deus, crescerem tendo Jesus como seu melhor amigo. Que o Senhor faça aquilo que elas estão aprendendo, possa produzir frutos espirituais, oh Deus, no seu dia a dia, Deus, que no futuro, Deus, elas possam se lembrar de tudo aquilo que estão aprendendo, Deus, mas que o Senhor livre todo o mal, encha de amor, de paz, de proteção, e abençoe elas no seu dia a dia, Deus, juntamente com os seus familiares. Por isso nós agradecemos e louvamos pela vida delas, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para as crianças. Isso. Aguardem um pouco, crianças. Daqui a pouco, professor. Tem algum professor de música infantil? Está lá embaixo. A Andréia vai descer com vocês. Deus abençoe. Isso. E a professora lá embaixo, a Sara, vai descer. Obrigado. Vamos agora aos alguns avisos importantes, enquanto as crianças estão saindo. Alguns avisos importantes.
primeiro aviso que eu tenho aqui na minha relação é a Semana da Compaixão. Sempre relembrando esse aviso, um aviso importante, que se refere às doações para cestas básicas das famílias que são abençoadas, da nossa igreja, de fora. Então, você sempre tem a opção de trazer ou o quilo de alimento em si, né, o alimento não perecível, ou então fazer uma oferta para a nossa associação, o Pix da ABAC, né, e você coloque no final, para ser identificado pelos tesoureiros da ABAC, o 01, né, para eles saberem que essa oferta é específica para a compra de alimentos. O próximo aviso é sobre a EBF dos adolescentes, é no próximo final de semana, dia 11, dia 12, aí tem os horários, né, dia 11 a partir das 17 horas, dia 12, o sábado, a partir das 14, é a segunda edição. Estamos pedindo um investimento, né, a gente fala sempre investimento, é importante, porque investimento significa que você é algo que você vai dar, que você vai ter retorno, né? Investir em vidas é sempre um investimento, não é um gasto. Então, investimento de R$40. Se tiver alguma dúvida, fale aí com o Alexandre, que é líder dos adolescentes, né? Então, ele dará as maiores informações. Mas é importante que você incentive seu filho ou adolescente que estiver na sua família a vir, a participar no próximo final de semana. E falando em EBF, o próximo é dos adolescentes, e a EBF daqui a 2 semanas é o das crianças, né? Dia 17, 18 e 19 de julho. É uma quinta, sexta e sábado. Então, nós temos aí também a importância dessa EBF, e a gente pede 2 ajudas para a igreja, além das orações de sempre. Uma das ajudas é os voluntários, né? Nós precisamos. Sei que o Ministério Infantil ele tem uma equipe, mas, além da equipe, a EBF é uma programação além daquilo que acontece todas as semanas, nós precisamos de mais voluntários. Mesmo que sendo do Ministério Infantil, nós precisamos do máximo de voluntários, na quinta e na sexta, que tiver disponibilidade, principalmente no sábado também. Então, você também, que quer ser voluntário, dê o seu nome para a secretária da igreja, ou na recepção, ou então fale com o Lázaro, que é o líder do Ministério Infantil. Mas é importante mais voluntários para estar ajudando, cuidando das crianças. São crianças aqui da igreja, algumas do projeto, algumas da rua, algumas que serão convidadas. São muitas crianças, se Deus quiser. Esse é o nosso objetivo. Então, essa é a primeira importância, você estar ajudando como voluntário. E também, uma outra ajuda que estava pedindo lá é a questão de doação de elementos para os lanches em si, né? Para tudo que vai acontecer. Você também fale com a secretária, fale com o Lázaro, que eles estarão te direcionando aquilo que, da melhor forma que você pode ajudar. Então, EBF, dia 17, 18, 19, daqui a 2 semanas. O outro aviso, é um aviso para hoje, é sobre a cantina, a nossa igreja, tá? A cantina Delícias da Roça, e dando uma explicação. A cantina vai funcionar um pouco antes do culto da noite e também depois do culto da noite, né? Que é a partir das 17h30. Isso, a partir das 17h30, a Adriana está aqui, que é a líder. A partir das 17h30, antes do culto, teremos um período que a cantina estará aberta, você pode estar participando, né? Comendo essas questões da Delícia da Roça, né? Os irmãos já entendem aproximadamente quais são o que vamos ter, né? Tanto antes do culto, quanto também depois do culto, tá bom? Se você chegar um pouco mais cedo, você pode ir na cantina, e também após o culto da noite, você também pode continuar na cantina, essa parte de comunhão. Então, esses avisos importantes, esse último, para hoje, dia de hoje à noite. Vamos, então, dando continuidade, vamos entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vamos ler lá em Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10, também também importante, que diz assim, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Diz assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui, quando fala de frutos, de celeiros, de vinho, obviamente é uma linguagem mais do contexto do Antigo Testamento, uma linguagem agrícola, mas o sentido de hoje é você honrar a Deus com aqui os primeiros frutos, o primício daquilo que você recebe pelo seu trabalho no dia a dia. Isso é você honrar a Deus, ou seja, você não deixar Deus em último lugar, mas você considera Deus tão importante na sua vida que você honra, você dá o melhor, você dá o primeiro para Deus. E aqui tem uma promessa que quem honra a Deus não deixa de ser abençoado, no versículo 10, né? Seus celeiros ficarão plenamente cheios. Então, o Senhor nos abençoa. O Senhor, Ele vê aquilo que está no seu coração, vê a sua sinceridade, vê o seu amor, e Deus sempre nos abençoa em volta. Deus é um Deus muito bondoso. Ele pede para você fazer as coisas, e Ele te abençoa
como retribuição. Então, nesse sentido de honrar a Deus, vamos estar consagrando a Deus os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Vamos estar pedindo que Deus nos abençoe na nossa vida financeira, todas as questões envolvidas nisso, nessa manhã. Vamos consagrar a Deus esse momento em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos de coração, pois o Senhor tem nos abençoado bastante. E o Senhor tem dado tudo aquilo que nós precisamos, o pão de cada dia, Deus, não tem faltado a nós e às nossas famílias, ó Deus. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor receba, Deus, as ofertas, os dízimos que vão ser entregues agora, como aqueles que também foram entregues durante a semana. Que o Senhor multiplique, segundo a tua bondade, a sua graça, que o Senhor, Deus, faça que, de repente, alguém está com dificuldade nessa área, que o Senhor venha resolver a situação, que o Senhor venha abrir uma porta de emprego, Deus, que não só sobre nós, mas também sobre os nossos familiares, para que nossas casas sejam abençoadas, e que a nossa igreja continue sendo abençoada nessa área financeira, Deus, que o Senhor continue dando sabedoria àqueles que administram esses recursos, para que o reino de Deus possa crescer e para que possamos fazer a tua obra, ganhando mais vidas para Jesus. Por isso nós consagramos esse momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, enquanto estivermos cantando mais um louvor, você pode estar trazendo aqui o gasofilácio. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aplauda ao Senhor, amém? Amém, glória a Deus.
E agradecer deve fazer parte da nossa vida cristã. Nós, como filhos de Deus, com certeza temos motivos para agradecer ao Senhor. Quem tem motivos aqui para agradecer a Deus? Amém, queridos? Com certeza. Mas também temos motivos de petição, né? As nossas orações, elas se misturam dessas duas maneiras, agradecer, pedir. Então nós vamos ter um momento, antes da palavra, um momento de intercessão, de oração. Queria que você agradecesse, pensasse em algo para você agradecer a Deus. Aqui essa canção, né, fala muito sobre a salvação, sobre perdão dos pecados. Então, daí por diante, nós temos muitas coisas para agradecer. Então, agradeça ao Senhor, você que tem um motivo para agradecer a Deus, pela família, pelo sustento, pela casa, pelo trabalho, enfim, né? Cada um aqui tem um motivo para agradecer, mas também, se você tiver um motivo de pedir a Deus que te ajude numa necessidade, agora é o momento também. Lembrando da irmã Vanilda, mãe da Adriana e do Rafael, ela está internada, está fazendo alguns exames, então vamos pedir que Deus esteja cuidando, né, da irmã Vanilda e que Deus esteja no controle da vida dela, assim também como de sua vida, tá bom? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Se você quiser, a gente faz tempo que não faz isso, se você quiser ficar de joelhos, ou em pé, sentado, do seu jeito, da sua maneira, fique à vontade, mas é um tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a Deus. Já estamos fazendo isso desde o início do culto, mas com certeza sempre é bom nós buscarmos ao Senhor, a face dEle, a presença dEle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor, na Tua casa, junto com nossos irmãos, para Te adorar, para Te agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Acabamos de cantar uma música que se refere a agradecer ao Senhor pela salvação, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Deus, e queremos estender o nosso agradecimento pela vida eterna, pela Tua presença em nossas vidas, saber que o Senhor está nos guiando, nos dirigindo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado, tem guiado os nossos passos, ó Deus. Muito obrigado. Tantos aqui estão agradecendo ao Senhor pelas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida do Teu povo. Obrigado pela nossa igreja, pela membresia, Senhor. Obrigado porque nós temos uma família espiritual, onde nós podemos nos encontrar ao final de semana para Te adorar, para Te exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado por cada líder, por cada ministério, por cada trabalho, programações da nossa igreja. Que o Senhor esteja sempre à frente, nos conduzindo em todos os detalhes, Pai. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão pedindo por alguma necessidade, algum problema, Senhor, alguma causa na justiça, uma reconciliação familiar, talvez, ó Pai, reconciliação com os filhos, marido, esposa. Abençoa, ó Deus, cada família aqui representada, casais, filhos, ó Deus, que o Senhor tome nas Tuas mãos cada um que nós amamos, cada um aqueles que nos cercam, ó Pai, e que assim, ó Deus, possamos andar juntos, unidos, num único propósito, fazendo a Tua vontade. Que o Senhor também alcance aqueles que estão afastados, aqueles que não andam mais em comunhão com o Senhor, ou aqueles que precisam ser alcançados, ouvir a Tua palavra, ouvir que Jesus as ama, que Jesus tem um propósito na vida delas. Que o Senhor salve aqueles que ainda não foram salvos da nossa família, ou alguém do nosso trabalho, alguém que nós conhecemos. Visita esta pessoa, Senhor, neste dia, nesta semana, Pai, e que Teu Espírito Santo esteja fazendo a obra nesta vida. E assim também apresentamos outras necessidades, Senhor, talvez financeira, talvez na área da saúde. Pai querido, vai visitando cada um que está necessitado nesta hora. Derrama, Senhor, o Teu bálsamo,
bálsamo. Derrama, Senhor, das bênçãos que o Senhor pode fazer em cada vida. Lembramos da irmã Vanilda, ó Pai, que está lá hospitalizada. Visita ela nesta hora, Senhor, que cada exame possa ser para o benefício delas, ó Pai, e que logo mais ela seja restabelecida e retorne ao seu lar, Pai. Assim também lembramos da irmã Luci, Lucinda e tantos outros irmãos que estão enfermos, às vezes acamados, ó Pai, que o Senhor cuide dessas almas, cuide dessas vidas, ó Pai, trazendo o consolo, o conforto do Senhor, derramado do céu sobre essas vidas, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor, em momentos de aflição, é que pode consolar e confortar o seu povo. Abençoa, ó Deus, cada um que está colocando agora os seus pedidos de oração. Nós cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de amor, de graça e de bondade, e assim irá atender os nossos pedidos, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso auxílio, Pai. Não há outro em que nós podemos buscar ou pedir, a não ser ao Senhor, que pode nos socorrer nos momentos de aflição, Pai. Enquanto isso, dá-nos força, ânimo ao nosso coração, para que possamos prosseguir firmes na Tua presença, confiando no cuidado, no amor do Senhor para conosco. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você puder, aplauda ao Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Continue orando, tá bom? Paulo mesmo disse, né? Orai. Vamos lá, orai sem cessar, né? Então nós temos que orar em todos os momentos, porque isso é agradável diante do Senhor. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, tá bom? Então, se você sabe de alguém que está enfermo, está passando por uma necessidade, avisa o pastor, tá bom? Se você souber, porque às vezes a notícia, muitas vezes não chega depois para mim, né? Mas se você souber de algum irmão, alguma família, alguma irmã que está passando por uma necessidade, passa para o pastor, que a gente também, além de orar, vamos estar compartilhando com a equipe da intercessão, tá bom? E durante a semana também, quero deixar essa palavra para você. De repente você tem aí um exame para ser feito, uma entrevista de emprego, uma situação, uma decisão importante, manda lá um WhatsApp, pastor, não vai me incomodar não. Alguns irmãos ainda falam, né? Eu não quero incomodar o pastor. Não, a gente não vai incomodar de jeito nenhum, tá bom? Então compartilhe, a gente vai orar por você ou pela situação, para Deus abençoar a sua vida. Porque de semana a gente só se vê alguns no domingo, né? Então, faça isso, vamos manter o contato durante a semana, pode ir lá mandar a sua necessidade, ou agradecimento também. Pastor, lembra quando eu pedi por aquilo? Olha, Deus me abençoou. Compartilha as alegrias também, que é bênção para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial, nós temos a ceia do Senhor, e quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 26. Nós sempre lemos esse texto na ceia do Senhor, mas hoje eu pensei em falar um pouquinho mais sobre esse texto, tá? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 26. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? A ceia do Senhor é algo muito especial para nós. E de tempos em tempos a gente precisa lembrar desta importância para nós que somos salvos, para nós que já temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E por que nós celebramos a ceia uma vez por mês? Nós poderíamos celebrar a ceia todos os domingos. A gente só não faz isso por questão de custo também, né? Mas seria uma alegria nós celebrarmos a ceia do Senhor uma vez por semana. Todo domingo nós poderíamos fazer isso. Poderíamos fazer isso uma vez por ano? Poderíamos também. Uma vez por ano a gente poderia celebrar a ceia. Mas a gente não faz uma vez por ano porque a morte, a ressurreição e a volta de Jesus é a mensagem da ceia. E nós não podemos esquecer isso. Já pensou você falar essa mensagem tão poderosa uma vez por ano? Né? A gente desclassificaria o sacrifício de Jesus. E, na verdade, a gente tem que lembrar todos os dias do que Jesus fez nas nossas vidas. Irmãos, se nós parássemos para pensar, você que está aqui, que é salvo, que tem Jesus no seu coração, nós estávamos destinados ao inferno, a morar com Satanás por toda a eternidade. Já pensou nisso? Deus nos livrou desta realidade, porque a Bíblia diz isso. Mas aqueles que têm a Jesus devem se lembrar do que Jesus fez. É como esta última música do louvor que nós cantamos. Te agradeço por me salvar, por me libertar, por perdoar os meus pecados. Meus irmãos, não há, se você for extrair da Bíblia, mensagens maravilhosas, e tem textos fantásticos da Bíblia que nos traz lição, princípios essenciais para a nossa vida cristã, mas falar sobre a morte, a ressurreição e a volta de Jesus, não há mensagem melhor ou maior que esta. E o dia da ceia do Senhor nós paramos para justamente lembrar disso. Se lembrar de quais são os princípios da ceia do Senhor. Porque talvez você já está batizado há 30 anos, há 10 anos atrás, ou você se batizou recentemente, enfim. Então essa mensagem é para todos nós que amamos a Jesus, que viemos participar desse momento único, singular e principal nas nossas vidas. Quando nós celebramos a Páscoa, a gente fica sempre na dúvida, né? O que é melhor, comemorar o nascimento de Jesus ou a morte e a sua ressurreição? Eu acho que está igual, né? Porque não haveria morte e ressurreição se Jesus não nascesse. Então, essas duas datas, irmãos, no nosso calendário, elas são fundamentais, elas são extremamente importantes, que nós jamais podemos esquecer do que Jesus fez nas nossas vidas. Um dia Ele nasceu e um dia Ele nos deu a vida eterna, né? Agora, de forma mais objetiva, para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, quais são os princípios que nós aprendemos na mensagem da ceia? A primeira delas, a ceia nos lembra do sacrifício de Jesus. Estendendo um pouquinho mais, é isso que a gente está falando. Em Isaías, capítulo 53, se você quiser acompanhar, vai abrindo aí a sua Bíblia que nós vamos ler alguns textos nessa mensagem. Isaías 53, capítulo 53, a partir do versículo 4, olha só o que vai dizer.
Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha para cá. Então veja bem, meus irmãos, essa aqui é uma parte desse capítulo 53 tão revelador para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus foi castigado por mim e por você, no nosso lugar. Nós não podemos esquecer isso, meus irmãos. É como a gente fala que a salvação, ela é pela graça. Nós não merecíamos. Nós estávamos, como eu disse, destinados ao inferno, ao castigo eterno, ao juízo eterno. E Ele nos resgatou. Ele nos salvou. E por conta disso, nós devemos toda a nossa vida a Ele. Não é só o pastor que sente que é chamado para trabalhar na obra de Deus, mas cada um de nós, você que está aqui, todos nós devemos nos lembrar desse sacrifício de Jesus e dedicar toda a nossa vida a Ele. Não é só pastores, não são só missionários que se comprometem, né? Que fazem aí um compromisso com Deus, de servir Ele na obra, de cuidar do rebanho, de cuidar da igreja, mas cada um de nós, de forma individual, nos nossos compromissos com Deus, devemos nos comprometer, porque Ele deu a sua vida por nós, porque Ele entregou voluntariamente. Eu me lembro de um dos momentos mais difíceis que Jesus passou, além, claro, da crucificação, porque foi uma dor terrível, um sofrimento inimaginável. Um dos momentos mais difíceis que Jesus passou foi quando Ele estava no jardim do Getsêmani, e Ele simplesmente em oração para buscar conforto e consolo de Deus, Ele, em suas palavras, diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se a gente parar para pensar aí, meus irmãos, nas palavras de Jesus, Ele não queria passar por isso. Era uma dor que Ele sabia que iria ser terrível. Tanto é que no livro de Lucas, o sofrimento de Jesus, antecedendo a sua crucificação, foi tão grande que diz que o seu suor se tornaram como gotas de sangue. E isso tem uma explicação científica. Se você tiver curiosidade, pesquisa, mas tem uma resposta para isso acontecer. Mas falando aqui de forma simples, o sofrimento de Jesus foi tão grande que Ele suou sangue por mim e por você. E a gente precisa se lembrar disso. Aqui, esses elementos que estão sobre a mesa, essa decoração que está bonita, não é só algo para embelezar a ceia do Senhor, mas é para trazer a memória daquilo que Jesus fez por nós. Quando você pega o pão, quando você pega o cálice, você precisa se lembrar: Jesus deu a sua vida por mim. Eu não merecia. Eu não era digno de nada do que Ele fez por mim. Tanto é que se você acompanhar o versículo 6, desse capítulo 53 de Isaías, dando continuidade, diz assim: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus naquela cruz.
E fora a humilhação, né, que ele passou em todo aquele processo da sua crucificação. Pessoas xingando, pessoas julgando, pessoas maltratando. Aliás, para quem já assistiu um dos filmes que relatam de forma mais intensa a crucificação e a dor de Jesus, A Paixão. Se você não assistiu e tem fôlego para isso, então assista, que você vai ver um pedacinho do que Jesus passou na sua vida. O sofrimento. Ali, cada chicotada que ele tomou. A coroa de espinhos. E, se eu não me engano, né, aqui nossa região da cabeça, ela tem muitos vasinhos, veias, onde talvez enfincando a coroa cheia de espinhos. Imagine você. E a coroa de espinhos, a gente imagina que aqueles espinhos de roseira, né? A roseira, ela tem aqueles espinhos bem pequenininhos, né? Mas a coroa que Jesus recebeu na sua cabeça, o material, né? Os espinhos eram muito maiores, eram quase 5 centímetros cada um, para você ter uma ideia. Enfim, eu poderia aqui falar, né, de tudo aquilo que simbolicamente representa cada elemento do que Jesus passou, aqueles cravos nas suas mãos, quase rasgando a palma das suas mãos, enfim, tantas coisas que Jesus fez por mim, por você. E nós precisamos, irmãos, não se esquecer deste ato de amor. Um amor que, mesmo quando ele estava lá na cruz do Calvário, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então, por mais que Jesus sofreu, por mais que Jesus tivesse sido maltratado, mesmo assim, ele passou por tudo isso, por mim e por você. Então, a ceia, meus irmãos, ela é muito especial. No bom sentido da palavra, entenda bem, é um ritual único daquilo que Jesus fez por nós. Quando você pega o pão, que simboliza o seu corpo, e quando você pega o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, é um ritual de você lembrar daquilo, cada processo, cada fase, cada situação que Jesus passou por nós. Deveríamos pensar assim nesse momento único e exclusivo de um filme passando na nossa cabeça, do quanto Ele nos amou e o quanto Ele fez por mim e por você. Segunda coisa que nós podemos aprender sobre a ceia do Senhor é que é um convite à reflexão. A ceia do Senhor é um momento de comunhão entre os irmãos. É um momento, meus irmãos, em que nós não podemos deixar passar. Eu não sei o meu dia de amanhã, assim igual a você, também não sabe. Então esse momento da ceia, ele é único para nós vivermos a comunhão que nós temos como família, como igreja em Cristo. Jesus, ele não morreu só pelos pastores ou por um aqui na igreja. Jesus morreu por todos. E esse momento, além de outros, claro, ele nos une porque nós podemos lembrar que somos uma só família. Nós temos uma mesma fé em Jesus, um amor a Jesus. O sacrifício de Jesus foi para nos unir e não para nos separar. Eu sei que muitas das vezes, em algumas situações, pode ocorrer o distanciamento, pode haver, às vezes, algum atrito, alguma coisa que aconteça no nosso meio, mas quando nós olhamos para a mesa,
simbolizando o sacrifício de Jesus, ele me deve levar à reflexão de que temos comunhão uns com os outros. Obviamente, nós não vamos ter comunhão íntima com todo mundo que está aqui. Até por causa dos nossos afazeres, nossas atividades semanais. Às vezes você tem um grupo que você tem mais familiaridade. Mas a ceia do Senhor deve fazer a gente pensar que nós fazemos parte de uma só família. Que aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. A palavra de Deus, no livro de Coríntios também, vai nos dizer sobre isso. A diversidade na unidade. 1 Coríntios, capítulo 12. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Que diz assim, versículo 12, capítulo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu vou continuar lendo o versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Olha para cá. Então veja que apenas esse trecho relata, né? A gente nem precisa se estender, porque está tão claro aqui. Cada um de nós somos indivíduos únicos, mas com a morte de Jesus fazemos parte desse corpo. Onde Cristo é a cabeça, Jesus é a cabeça, e cada um de nós somos membros desse corpo. Imagine se a igreja de Jesus fosse feita só do Rodrigo Capuzzo. Imagine se a igreja de Jesus fosse feita só de você. Então, por isso que muitas vezes nós temos a diversidade. E isso é natural. Cada um, de repente, pensa de uma maneira. É claro que alguns, um grupo, enfim, se assemelham na sua forma de pensar, entendem alguma situação da mesma maneira. Mas a verdade é que todos nós somos diferentes. E mesmo nessa diferença, nós precisamos estar unidos, juntos. Porque, sem dúvida nenhuma, se nós estivermos dispersos, separados, aí nós seremos, com certeza, uma presa fácil para Satanás destruir. Por isso que nós somos um corpo, para fortalecer um ao outro. Acabei de mencionar, né, o versículo na hora da oração, onde diz, orai uns pelos outros. Essa é a identificação que temos que ter, meus irmãos, uns com os outros. Porque a Bíblia nos mostra que a união, ela é necessária no corpo de Cristo. Ela é fundamental. Porque muitas vezes você pode ficar fragilizado por um problema que você esteja passando durante a semana, ou um mês, ou mais tempo.
E na igreja de Jesus, por nós sermos um corpo de Cristo, estarmos em comunhão, um fortalece o outro, um anima o outro. Seja sincero, aí onde você está, tirando o marido, esposa que de repente está aqui do lado, ou filhos, mas você que veio sozinho para a igreja, um exemplo. Alguém sabe dos problemas que você passou essa semana? Não. Então você está lá lutando sozinho, estou dizendo aqui na terra, né? Deus luta com você e por você. Mas eu quero dizer, você está lá orando, você fez o jejum essa semana, você está lendo a palavra para se permanecer firme, mas quantos durante essa semana, durante essa jornada, ficaram enfraquecidos? Deus, não estou aguentando mais, estou perdendo minha fé. Não sei, de repente alguém aqui até pensou e passou por isso. E aonde nós nos reunimos, é onde nós temos a oportunidade, de repente, num espaço de tempo, irmão, ora por mim, porque eu não aguento mais esse problema. Eu estou passando por essa necessidade. Ou vai acontecer isso na minha vida, enfim. Ou a gente compartilha as alegrias. Aqui, meus irmãos, é o tempo, é o momento em que nós fortalecemos uns aos outros. Porque durante a semana a gente está, cada um, fazendo, como os jovens falam, fazendo o seu corre. Cada um está aí, disperso, no bom sentido, e fazendo as suas coisas. Por isso que eu reforcei aqui, se você tem uma necessidade, você tem um problema, está passando, divide com o pastor, compartilha. Você tem lá o meu número, está lá no grupo da igreja. Pastor, não precisa nem compartilhar um texto, né? Compartilha lá, pastor, ora por mim. Eu já sei que eu tenho que orar por você. Pastor, estou passando por isso, e eu vou orar por você. Vou colocar você diante de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Tem coisas que você faz sozinho, tem coisas que Deus te deu inteligência, sabedoria, capacidade e força para isso. Amém, glória a Deus. Mas há momentos da nossa vida, meus irmãos, que não tem jeito. A gente precisa um do outro. E quando a gente lembra disso, nós temos a alegria de saber que fazemos parte de uma família espiritual. Terceira coisa que nós aprendemos sobre a ceia do Senhor é que Ele nos convida a uma reflexão. O livro de 1 Coríntios da ceia mesmo diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui, meus irmãos, agora, tirando essa parte coletiva que devemos ter uns com os outros, agora é algo individual. A minha vida com Deus, como ela está? Infelizmente, nós temos visto, né, pessoas que vivem na igreja, que dizem que amam a Deus, mas com uma vida totalmente diferente do que a palavra do Senhor diz. Meus irmãos, a gente não pode esquecer que o mundo muda, mas a palavra de Deus não. Ah, as coisas estão muito modernas. Ah, antigamente não podia isso, mas agora pode. Não. Os princípios da palavra de Deus, elas continuam sendo o mesmo até o fim. Jesus mesmo disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Incluindo as palavras de Jesus, os princípios que Ele deixou, mas também todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que nos mostram princípios de como andar com Deus, como agradar a Deus, como fazer a vontade de Deus. Isto não mudou. E infelizmente, né, aqui não é um sentido de julgamento, mas de um alerta para que nós possamos olhar a nossa vida e dizer: será que a minha vida está agradando a Deus? Está fazendo a vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo para aquilo que Deus quer que eu viva? A ceia do Senhor é isso, para nós refletirmos de forma individual, olhar para o nosso coração.
A ceia do Senhor, sim, é um momento em que nós devemos andar em santidade. Não é só no momento da ceia, mas, sem dúvida nenhuma, é em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia diz que Deus, Ele é santo. E nós também devemos ser santos. Esse é um princípio que não mudou. A santidade deve fazer parte da nossa vida, meus irmãos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode tomar quantas ceias você quiser, você pode, né? Mas se não andar em santidade, se não tiver uma vida de consagração a Deus, eu não estou julgando, mas a Bíblia está dizendo que você corre um sério risco de ficar aqui na terra quando Jesus voltar. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então aqui está dizendo que você só vai ver a Deus o dia que Jesus voltar e buscar a sua igreja. Além do que, né, se não vivermos em santidade, sem dúvida nenhuma, não estamos vivendo em comunhão com Deus aqui nessa terra. E a Bíblia nos mostra que nós devemos viver separado desse mundo. A Bíblia nos alerta: não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, as coisas desse mundo, o amor de Deus não está nele. Então a gente precisa parar para pensar, refletir, momento de ceia ou qualquer culto, se estamos pecando. O pecado existe na minha vida, sim ou não? Se não existir, não é um pecado frequente. Amém, glória a Deus. Porque pecar, a verdade é que todos nós vamos. Em algum momento você vai deslizar, você vai falar alguma coisa, você vai ter uma atitude, você vai tropeçar. Algum erro na sua jornada você vai ter. Eu espero que não seja um erro grave, porque depois para consertar é pior. Mas existem pessoas que alimentam, né, o pecado ali descaradamente. E não estão nem aí com isso. Então, o pecado é uma coisa muito séria na vida do cristão, porque ele nos afasta de Deus. É só você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que quando o povo de Israel andava em rebeldia, em pecado, quando eles adoravam outros deuses, faziam idolatria, quando eles casavam com mulheres de outras nações, a cultura daquelas nações era enraizada no povo de Israel. Então eles faziam coisas que se esqueciam de Deus, e Deus repudiava essas coisas. Hoje não mudou. Deus não ama o pecado. Deus, claro, nos ama, ama o pecador que está ainda sem Jesus, mas você olhar os valores de hoje, né, as coisas que estão acontecendo, o que antigamente não podia, agora se tornou, o que tem? Não tem problema? Tem problema sim, espiritualmente tem problema. E a gente precisa ter esse cuidado de avaliar o nosso coração, porque eu imagino, meus irmãos, que a pessoa maior que a gente quer agradar é Deus. Eu quero agradar minha esposa, eu quero agradar meus filhos, eles procuram me agradar, fazendo algum gesto de carinho, alguma coisa nesse sentido. Eu quero agradar aos irmãos, mas acima de qualquer um, você precisa agradar a Deus. E agradar a Deus é analisar a nossa vida e pensar como ela está diante do Senhor. É um momento de introspecção, é fazer um raio-x do nosso coração, ser sincero com Deus. Deus, eu não estou legal nessa área, eu não estou certo nessa área. E como diz a palavra, né? Se nós confessarmos, se nós nos arrependermos, Ele vai nos perdoar. Fazer isso o quanto antes. Pedir perdão e andar na comunhão do Senhor. A ceia do Senhor, quarto, ela renova a nossa esperança da volta de Jesus. E esta é a mensagem que traz
alento para o nosso coração, em meio a tanta dificuldade que eu e você passamos. Eu tenho falado que esse mundo não vai melhorar, meus irmãos. Não crie expectativa, não deposite sua fé nesse mundo. Ele pode melhorar um pouquinho, mas a tendência, por causa da humanidade, é piorar cada vez mais. E por conta disso, a volta de Jesus se aproxima. É só você olhar no livro de Mateus, os evangelhos, as palavras de Jesus, você vai ver que a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Não posso afirmar se vai ser nesta geração, se a gente vai ver Jesus voltando ou não. Não posso afirmar porque hoje existem várias tendências teológicas da volta de Jesus. Alguns falam que já estamos na tribulação, outros falam que vamos passar pela tribulação. Existem várias tendências teológicas, e eu não quero falar sobre isso para misturar assuntos, porque quando você começa a falar sobre algo, principalmente sobre a volta de Jesus, você precisa concluir, senão vai ficar mais bagunçado a nossa mente do que a gente imagina. A volta de Jesus, as fases, os processos, o momento em que nós vivemos, se já foi, se é ou se virá, é meio complicado falar em 5, 10 minutos. Tanto é que nós tivemos aí uma das revistas da escola bíblica, foi só sobre Apocalipse. Precisa de tempo para poder explanar tanta coisa importante, tanto elemento simbólico que existe no livro de Apocalipse. Mas o mais importante para mim e você hoje, lembrar na ceia do Senhor, é que Jesus está voltando. Por isso que eu falei que a gente precisa avaliar o nosso coração, pensar sobre a nossa vida, meus irmãos, porque Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. E a minha vida tem que estar ali nas mãos dele, para que quando a trombeta soar eu possa ouvir. Já pensou? A trombeta soar, algo acontecer e você não ter ouvido? E você saber que alguma coisa diferente está acontecendo, que é a volta de Jesus. A Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, algo sobre a volta de Jesus. Pois dada a ordem, vai ser dada uma ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Preste atenção, está dizendo, consolem uns aos outros com essas palavras. Então a volta de Jesus é uma mensagem de esperança, de trazer consolo para o nosso coração. Porque quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que lá na eternidade não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ranger de dentes, não haverá sofrimento. Então a mensagem da ceia, da volta de Jesus, é uma mensagem de conforto, de saber, meus irmãos, que todo o processo de problema, situação que você passa, e que muitas vezes alguns são resolvidos e outros só Deus mesmo para agir, mas mesmo mediante a esses problemas que nós vivemos, Jesus está voltando, e isso deve trazer a alegria no nosso coração, amém, igreja? Trazer conforto para nós. Essa vida vai passar, eu estou indo para um lugar melhor. Essa terra, esse sofrimento, um dia vai passar, eu vou me encontrar com Jesus, eu vou morar na eternidade com Deus. Amém, meus irmãos? Quinto e último, existem outros, mas só selecionei alguns para a gente pensar sobre a ceia. Ela nos fortalece para viver a nossa missão. Você não está aqui por acaso, meu irmão, minha irmã. Seja a idade que você tiver.
Ah, eu sou muito novo, deixa isso para os mais velhos. Às vezes algumas pessoas dizem, ah, eu sou muito velho, eu já fiz bastante. Não, aqui na terra ninguém se aposenta espiritualmente. Todos nós recebemos um dom espiritual. Pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Então busque, peça a Deus a orientação, a confirmação no seu coração. Deus, qual é o meu dom espiritual? Aonde o Senhor quer que eu sirva na tua casa, no teu reino, na tua obra? Porque Deus quer isso de nós. Ele nos salvou para que nós pudéssemos proclamar a sua glória, a sua grandeza, falar da salvação para outras pessoas. Esses trabalhos que nós vamos ter, que foi mencionado agora no momento de aviso, por exemplo, a EBF dos adolescentes, a EBF das crianças, é algo para você incentivar crianças e adolescentes a estarem aqui nesse trabalho. É um trabalho evangelístico também, onde você pode, de repente, convidar a falar para um pai, para uma mãe que tem um filhinho, uma filhinha, ou um filho adolescente, para estar aqui na igreja nessas programações. Aí, além disso, você também trabalhar, você também servir a Deus. Há pessoas que, infelizmente, elas entram na igreja e saem sem fazer nada. Estou tirando, claro, a nossa obrigação de estar na igreja, em comunhão, de estar aqui, servindo a Deus, adorando a Ele, ouvindo uma palavra. É nossa obrigação. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Deus não precisa da minha palavra, eu preciso da palavra dEle. Eu não preciso ser louvado por Ele, eu preciso louvar a Deus. Então é minha obrigação estar na casa do Senhor, mas também é minha obrigação servir. Porque Jesus mesmo serviu, meus irmãos. Quando é que este princípio vai entrar no coração de algumas pessoas? Jesus foi o maior exemplo para nós. Diz que ele falou, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Se você olhar todas as ações de Jesus, ele estava servindo. Ele não estava em nenhum momento numa rede pedindo, ô Pedro, traz aí um copo de suco de abacaxi para mim, que estou com sede. Ô Ateus, por favor, me abana aí, porque o clima está muito quente e eu não estou conseguindo, estou suando muito. Não, mesmo com dificuldades, com muitas lutas lá, Jesus estava servindo. Agora, se o meu mestre, se o meu Senhor, Ele serve, aí seria muita hipocrisia minha falar que eu não sirvo. Ah, eu não vou servir. Ah, não vou fazer. Você já deu o seu nome para servir na EBF das crianças? Você já deu o seu nome para servir na EBF dos adolescentes? Ah, não, pastor, eu já faço muita coisa na igreja. Faz nada. Você acha que faz. Mas nós fazemos pouco para Deus, porque Ele fez muito por nós. E a nossa vida deveria ser totalmente dedicada para Deus, porque Ele não deu metade da sua vida. Ele não derramou só 100 ml de sangue por mim, por você. Ele não deu só incertezas da eternidade, de você morar no céu. Foi completo o que Ele fez por mim, por você. Ele deu todo o seu sangue. Ele deu toda a sua vida. Ele deu toda a certeza que nós podemos ter de morar na eternidade. Então a minha e a sua vida tem que ser totalmente dele. Ai, pastor, mas eu estou muito ocupado, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu volto a dizer e lembrar aos irmãos que na Bíblia, Deus nunca chamou desocupados, nunca. Eu te dou o direito de você talvez lembrar e até me fazer lembrar. Alguém que estava de braços cruzados, alguém que estava lá, sem fazer nada, aí Deus foi lá e chamou. Não, todos que Deus chamou, e o chamado é meu e seu também, todos que Deus chamou para servi-lo, estavam ocupados com alguma coisa. Isso por quê, meus irmãos? Para que hoje a gente não desse desculpas para Deus, que a gente está muito ocupado.
Ah, não deu tempo, não dá para mim fazer. Sim, dá. Deus é ou não a nossa prioridade? Se Ele não for, Ele vai ficar mesmo em segundo lugar, em segundo plano. Quando sobrar tempo, como se Deus precisasse do nosso resto. Ah, não. Se sobrar tempo, como não, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, então agora eu consigo. Não, não, não. São ordens, né, invertidas. Deus tem que ser a nossa prioridade, irmãos. Ponto final. Foi a Bíblia que disse, e Jesus mesmo que afirmou: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então isso me diz que eu e você devemos ajustar a nossa agenda para que Deus seja a nossa prioridade, Ele esteja em primeiro lugar. E uma das formas para Ele estar em primeiro lugar é servindo a Ele em algum ministério, algum trabalho, alguma obra, algum evento que nós temos. Porque nós precisamos uns dos outros. Então a ceia do Senhor mostra que Jesus serviu com palavras de amor, de consolo e conforto, até mesmo quando Ele estava na cruz do Calvário. Quando um dos ladrões disse para Ele: Senhor, lembra de mim? E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus serviu até o final, até a sua última gota de sangue. Jesus serviu até o seu último fôlego de vida, quando Ele disse: está consumado. Não tenho mais nada para fazer. Completei o que eu tinha para fazer. Agora a minha pergunta, para nós celebrarmos a ceia é: você está completo naquilo que Deus te chamou? Ou sempre faz as coisas pela metade, ou nem começa e não termina? Lembre-se, eu vou encerrar com essa colocação. Lembre-se, é muito mais importante a maneira como nós terminamos do que o jeito que nós começamos. Pense sobre isso. Porque você começa como eu comecei, todo em frangalho, todo lamacento de pecado, de coisas a serem retiradas, e ainda preciso do amor, do favor de Deus. Mas muito mais, leve em conta como você termina a sua jornada do que como você começou. Foi Paulo mesmo que disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora só me resta aguardar a coroa do justo juiz. Paulo, com essas palavras, estava dizendo: olha, eu fiz o que precisava, eu tenho essa consciência limpa, agora só estou esperando. E ele estava no final de sua vida, quando ele relatou essas palavras. Quando você chegar no final da sua vida, de repente, se der tempo, dependendo como a gente vai ser levado, será que vai dar? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter sido um cristão melhor, eu devia ter servido mais. Olha, aquela pessoa foi para o inferno por causa de mim, eu não falei de Jesus, eu não entreguei um folheto, eu não mandei um versículo para ele. Importa muito mais como a gente termina do que como a gente começa. E a ceia do Senhor, na vida de Jesus, lembra isso, irmãos. Ele terminou de forma perfeita. Está consumado. Terminei. Vamos orar. Feche seus olhos. O que a ceia do Senhor representa para você, além de tantas palavras que foram faladas, é você também dizer ao seu coração. Mas é um tempo de você refletir, pensar e orar. Talvez agradecer, talvez ajustar alguma área da sua vida, talvez se manter firme com o Senhor.
faça a sua oração. Talvez é pedir perdão por algum pecado, ou agradecer porque Ele está te sustentando, mesmo diante de tanta opressão maligna. Cada um hoje se encontra numa situação, e você tem esse privilégio, essa oportunidade. Mas uma coisa é fato, a ceia nos lembra do amor de Jesus, do sacrifício dele, que nos restaurou, que nos dá o privilégio da presença dele em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, onde nós podemos lembrar de alguns aspectos da ceia do Senhor e o quanto elas são importantes para nós. Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos. O Senhor deu a sua vida por mim, por cada um que está aqui. O Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado, Deus. O Senhor nos dá a alegria da tua presença. O Senhor nos traz esperança da salvação eterna, que um dia vamos viver com o Senhor para sempre. Obrigado por essa esperança no nosso coração, porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós não há coisas que possam trazer esperança para nós. Mas olhar para Jesus, olhar para o seu sacrifício e olhar para a palavra que diz que Ele voltará nas nuvens, isso traz alegria, consolo e esperança para nós. Ó Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo na nossa missão. Pai, que nós não sejamos omissos de exercer o nosso dom, o nosso chamado, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu sei, Deus, que há momentos que a nossa vida fica tão corrida, mas não há desculpas, não há palavras que possam dizer para justificar que não há tempo para servir ao Senhor. A igreja tem feito cada mês trabalhos diferentes. Esta é uma razão para nós servirmos. Então desperta, Deus, o teu povo. Toca no coração, talvez, daquele que acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Ele precisa se dedicar, ele precisa servir. Não como uma obrigação, mas como um privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de pessoas que não são nada, mas o Senhor nos escolheu para te servir. Que privilégio, Pai. Que honra para nós. Então nos ajuda, Senhor, a te servir cada dia mais com alegria, com amor. Se porventura alguém tem servido, mas aconteceu problemas nessa caminhada, talvez alguém deixou de servir por causa de alguma decepção, Deus, tira esses sentimentos do coração e traz de volta aquele sentimento, aquele prazer de estar te servindo na obra. A alegria de se dedicar e saber que vidas serão alcançadas e abençoadas por essa dedicação, por esse serviço, por esse trabalho que cada um pode fazer, Pai. Abre os nossos olhos, mostra o dom de cada um. Revela os dons espirituais para esta igreja, Pai. A tua palavra diz isso, que é o Espírito Santo que dá os dons, que revela os dons. Traz a revelação única, pessoal para cada um. Talvez se alguém esteja meio confuso, qual é o meu dom, o que eu tenho que fazer? Traz, Senhor, a revelação do Espírito Santo, para que essa vida seja completa. Ela tenha a alegria de estar na tua presença, mas também de te servir. Obrigado, Deus, por essa manhã. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus. Convidar você, estar em comunhão com Deus, a ficar de pé, para receber os elementos da ceia. Momento muito especial. Você pode pegar os elementos, e assim que você pegar, você pode ir se assentando, tá bom? Este é o meu respirar. Tá bom, aqui. Este é o meu respirar.
Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Todos receberam os elementos da ceia? Nós vamos aguardar, a irmã Adriana foi servir o Ministério Infantil. Tem gente lá na cozinha também, preparando a cantina, né? Lembrando, reforçando, enquanto você está aqui. Cantina, hoje, bem especial, antes do culto, tá bom? E depois do culto também. Então, venha participar, já fica para o culto, né? Então, faz aí esse momento bem especial para você. São comidas típicas, né, desse mês, então vai ser, com certeza, uma cantina bem especial. Lembrando que toda a cantina que nós fazemos é para recursos, né, da igreja, então você vai estar abençoando a nossa igreja também. Lembrando também que as crianças precisam fazer inscrições, tá bom? Para a IBF. Então, você, papai, mamãe, dê o seu nome, né? Para você ajudar a servir, e também do seu filho e da sua filha, para nós termos ideia da quantidade de pessoas, crianças que estarão aqui, para nos programarmos. Para nos programarmos na estrutura, no alimento, tá bom? Então, não esqueça de fazer a sua inscrição. Se você não puder fazer hoje, durante a semana, tá bom? Nós temos aí a secretaria da igreja, você pode mandar um WhatsApp, ou se você puder hoje mesmo, já temos uma lista lá, você pode deixar o seu nome e vai abençoar muito a nossa igreja, tá bom? Nós vamos orar a Deus, agradecendo a ceia do Senhor. Vou pedir para a irmã Adriana nos conduzir nesse momento tão especial. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença, nós Te louvamos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de fazer parte, comemorando, ó Deus, o sacrifício do Teu Filho Jesus em nosso lugar. Te louvamos pelo que ouvimos aqui nessa manhã e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor complete em nosso coração aquilo que faltou, aquilo que nós não pegamos, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos permita, Pai, que a semente que foi lançada aqui nessa manhã em nossos corações haja frutos, ó Pai, frutos de trabalho, frutos de doação com o nosso servir, fruto de doação com a nossa adoração, e que, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor se alegre com a nossa vida, que nós possamos estar preparados para o encontro contigo, até que o Senhor venha. Obrigada, Deus, por esse momento especial. Te louvamos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Da mesma forma, em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice.
Obrigado, equipe. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãs. Essas irmãs fazem parte da intercessão. Então, elas foram convidadas a participar, né, desse momento tão gostoso da ceia do Senhor, né? Bom, ainda a gente não acabou. Nós, toda a ceia, temos o quiz, né, de perguntas da escola bíblica. Eu estou dentro do meu horário, são 10h59. Geralmente a escola bíblica acaba 11h30, né? Se estende um pouquinho. Mas queria pedir para você ficar, para você aprender também, né? Porque a gente estuda a palavra de Deus e, com certeza, a gente ouvindo as perguntas e respostas, somos muito abençoados. Então, fique, não vamos prolongar muito, não. Queria que você participasse desse momento, tá bom? Convidar os professores, então, são professores que dão as aulas e montam as perguntas, né? Então, nós estudamos, esses domingos atrás, o livro de Filemão, Hebreus e Tiago. Então, vamos ouvir aqui as perguntas elaboradas pelos professores. Então, primeiro aí, pergunta que nós temos. Murilo, vai, Murilo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Pergunta é simples. Qual é o tema central na carta de Filemão? Olha lá, tá aí no telão, hein? Qual é o tema central da carta de Filemão? Do que falava Filemão, né? O que é que fala Filemão? É isso aí, irmão. É isso aí, Tá, perdão. o tema central é o perdão. O tema central é o perdão. Quem acertou? Opa! Fernando. Irmão Vicente, parabéns. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do nosso irmão. Próxima pergunta. Lázaro. Eita, quanta coisa, Lázaro. Mas fica fácil assim, né? Graça e paz, amados. Que versículo de Filemão é frequentemente citado sobre a importância de perdoar? Perdoa os teus inimigos? Se alguém tem causa de queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Não julgueis para não ser julgados. A, B, C ou D? Quem arrisca? Quem falou aí? Letra B. Todo mundo apoia? Apoiado? Tá certo, é letra B. Então Aê, vamos aplaudir a nossa irmã. Letra B, então isso aí, né? Próxima pergunta, qual é? Joesi. Graça e paz, irmãos. Ó, pergunta é simples, hein? Facinha, facinha. Ih, lá vem. Qual o tema central de Hebreus e para quem que esta carta foi direcionada? Eu enfatizei bastante sobre isso durante a aula. Qual o tema central de Hebreus e para quem essa carta foi direcionada? O Fernando parece que sabe, hein, Fernando? Quem arrisca? Alguém arrisca aí? Vamos lá. Vamos sugerir. Carta de Hebreus, ó, só o nome já fala, hein? Para quem foi. A dica. Mais do que uma dica. Exatamente. Ó, foi os hebreus que eram convertidos, que estavam passando por abundância. O que acontecia com esse povo? Perseguição. Muito bem. Agora a primeira parte. Qual o tema central? Que eu acho que é a parte mais... Não. Não.
Também não. Última chance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém? Mais algum? Superioridade, a supremacia de Jesus Cristo, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está acima de tudo. Amém? Acima das nossas dificuldades. Para o irmão que ele falou, né? Superioridade, a supremacia de Jesus. Exatamente. Vamos lá, próxima. Pastor Ricardo. Vamos lá. Tem um versículo de Hebreus que vai responder isso. No livro de Hebreus, qual a definição de fé? Tem um versículo que fala. Não. Qual a definição? Isso, na verdade, a palavra exata é fé, a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Mas está certo, irmão. Está certo. Isso aí. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Parabéns. Só errou a última palavrinha, mas a essência com certeza acertou. Bom, a próxima pergunta, vamos lá. Quais são os 3 propósitos da Epístola de Tiago, hein? Tem 3. Só um não vale, tem que falar 3. Eu vou dar uma dica. Os 3 começam com a letra E. Não é esperança. Começa. E, que palavra começa a letra I, né? Alguém quer? Vou dar uma dica, tá bom? Vou falar a primeira palavra, mas ainda tem 2. Encorajar. Então, essa é uma das palavras, tá? Um dos 3 propósitos de Tiago. Encorajar. Faltam 2. Não. Fazer igual que eu falo com a Lívia. Às vezes ela não sabe a palavra, eu falando as letras. E-X-O-R. Exortar. E a terceira palavra, E-N-S, não é I-N-S-S, não. É E-N-S. É ensinar, aí, pessoal. Então, os 3 propósitos aí, né, do livro de Tiago é encorajar, exortar e ensinar, tá bom? Próxima pergunta, Dirceu. O que Tiago nos alerta sobre a importância no linguajar? Quem sabe? Muito bem, a irmã Cida aqui respondeu literalmente a resposta que foi colocada. Tiago nos alerta que o poder da linguagem pode ser usado para construir ou destruir. Aí, vamos aplaudir a nossa irmã, que falou certinho, hein? Parabéns. Mais uma perguntinha. O que Tiago nos ensina sobre fé? É diferente de Hebreus, hein? Vamos lá. A fé sem obras lembraram, né? Muito bem, é isso aí, a resposta é essa. A fé sem obras é morta, tá bom? Próxima perguntinha, o Alexandre, ele deve estar lá com as crianças, né? Alguma coisa assim? Está lá embaixo. Está lá embaixo, então A quem devemos nos sujeitar? A Bíblia nos ensina que nós devemos nos sujeitar. A quem? A Deus. Isso mesmo. Bem simples, né? Mas às vezes é tão difícil sujeitar a Deus, né? Obedecer é complicado alguns. Segunda perguntinha dos adolescentes e última. Por que é difícil nos sujeitar uns aos outros? Por que é difícil nos sujeitar uns aos outros?
Porque o ser humano é falho? Sim, concordo. Mas a resposta que o professor colocou foi: porque nós não temos a mente de Cristo, né? Então, se nós buscarmos a mente de Cristo, vai ser mais fácil a gente se sujeitar uns aos outros. Tá bom, gente? Então, essas são as perguntas. Faltou alguma? Não, né? Tá bom, vamos ficar de pé. Obrigado por você ter ficado até o final. É um tempinho descontraído nosso, né? Como igreja, a gente sempre faz na ceia do Senhor. Obrigado, professores, por sempre estar dando aulas, cumprindo a escala, preparando as perguntas. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Lázaro, encerra a oração e o pastor Ricardo dá a bênção aqui para a igreja. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Podemos, nesta manhã, poder relembrar, Senhor Deus, como nós dependemos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E esse sacrifício feito na cruz do Calvário nos faz, Senhor Deus, estar cada vez mais nos achando, Senhor Deus, de uma forma que nós podemos nos ver tão pequeno perto daquilo que Deus fez. Por isso, Senhor Deus, que nós possamos lembrar que temos mais um mês para frente. Eu sempre falo isso quando a gente está na ceia, porque você tem mais um mês e não sabe se vai ter esse mês. Se daqui a um mês nós vamos encontrar alguém. Se daqui a um mês eu e você vamos estar aqui. Por isso, se conserte, esteja pronto, esteja preparado para estar com Cristo Jesus a cada instante, a cada momento. Amém, Senhor. E que esta lembrança de que eu sou servo, você é servo, e que nós fazemos tudo conforme a mente de Cristo na nossa vida, que seja, Senhor, isso para cada dia da nossa vida. Amém, Jesus. Ao chegarmos na nossa casa, nós participarmos da mesa, participarmos, Senhor Deus, do nosso dia a dia, no trabalho, nas coisas que vamos fazer, nós possamos lembrar: será que Cristo faria isso? Será que Cristo estaria andando dessa forma? Será que Cristo olharia para isso? Será que Cristo ouviria isso? E eu tenho que me corrigir, tenho que fazer as coisas conforme Cristo faria. Ajuda-nos, Senhor. Mais uma ceia de agradecimento a Ti por estarmos aqui, mas também é mais uma ceia para refletirmos tudo aquilo que o Senhor Deus tem deixado para nós. Amém, Senhor. Cuida da nossa igreja, de tudo que estamos fazendo, das atividades, que possamos praticar e fazer, Senhor Deus, como o pastor colocou, nos colocar à frente para estarmos fazendo a Tua obra. Amém, Jesus. Ajuda-nos em tudo. É o que eu oro. Leva-nos em paz para nossos lares, cuida de cada um e, se possível, voltaremos para exaltar cada vez mais o nome do Senhor na sua casa. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Levante suas mãos para os céus. Que agora o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, vai na paz de Jesus, fique com Deus. Não esqueça de dar o seu nome, hein, para trabalhar na EBF, das crianças, dos adolescentes.